Apesar das resistências dentro do Ministério do Planejamento, comandado por Simone Tebet, o governo Lula vai colocar o economista Márcio Postman, ligado ao PT, na presidência do IBGE. Repórter de Brasília, André Anelli. A indicação de Márcio Postman para o IBGE foi confirmada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Ele negou que houvesse qualquer tipo de resistência por parte da ministra do Planejamento, Simone Tebet, em relação ao nome. Considerado de confiança de Lula, Márcio Postman já presidiu a Fundação Perseu Abramo, do PT, também o Instituto Lula e ainda o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Apesar de experiente, internamente Postman não é bem avaliado no Ministério do Planejamento, porque existe um temor de que haja interferência política na instituição. Um dos receios é de que se repita o que ocorreu com o INDEC, Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, que é o equivalente ao IBGE da Argentina. Durante os governos Kirchner, os números foram maquiados para passar a impressão de que a inflação estava sob controle. O Ministério do Planejamento não se manifestou publicamente sobre o assunto. Márcio Postman ainda não tem data definida para assumir o IBGE, que atualmente é presidido de forma interina por Simar Azeredo. De Brasília, André Anelli. Amanda, a repercussão, isso ontem foi uma repercussão bem negativa. Será que Simone Tebet perde espaço dentro do Ministério? E qual que deve ser a postura de Márcio Postman diante do IBGE? Olha, Thiago, primeiro que é lógico que isso representa uma derrota para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, até para o próprio Fernando Haddad. O Haddad não quis muito entrar nessa briga, mas todo mundo sabe ali nos bastidores que ninguém era a favor da entrada do Márcio Postman, que é tido como um representante da ala mais radical, mais ideológica do PT. Inclusive, o Márcio Postman teve envolvido na articulação das políticas econômicas, no desenvolvimento das políticas econômicas da candidatura do Haddad em 2018, e depois ele foi um pouco deixado de lado até nas entrevistas públicas para emissoras, para veículos de comunicação. É um sinal de que o Haddad não compartilha da visão ideológica de esquerda do Postman, até porque não é isso que ele tem colocado em prática. O Postman é quase como se fosse um estranho no ninho. Houve uma sintonia, uma química muito boa entre Simone Tebet, que é alguém tido até como de cunho mais liberal, próximo a economistas mais liberais, como Edmar Baixa e Helena Landau, e o próprio Fernando Haddad. E todas as propostas econômicas que o Fernando Haddad vem veiculando são propostas mais de centro. Agora, isso é uma coisa. Daí a dizer que haverá uma interferência imediata, inexorável no IBGE, acho que temos que ir mais devagar com esse andor. O IBGE é um órgão técnico que goza de extrema confiança e credibilidade, tem um corpo técnico que certamente fará prevalecer as suas visões, e nós, da imprensa, estaremos vigilantes. Se houver qualquer sinal de ideologização do IBGE, ou tentativa de interferência em números importantes, porque o IBGE é responsável pela divulgação do PIB, é responsável pela divulgação dos índices de inflação, do IPCA, do censo que saiu agora. Se houver qualquer sinal de interferência, certamente haverá uma grita do próprio corpo técnico do IBGE, da sociedade civil, dos órgãos de imprensa. Não dá para assumir automaticamente que o IBGE virará um INDEC, como aconteceu na Argentina, que é o órgão técnico de lá. Eu acho que não dá para partir desse pressuposto. Vamos continuar vigilantes, mas politicamente é uma derrota de Tebet. Capês, Postman deve sofrer muitas resistências dentro do próprio governo por ser esse nome tão próximo ao presidente Lula? Olha, o Postman tem uma visão ideológica completamente ultrapassada, não há dúvida, ele está no período da Guerra Fria ainda, nos anos 60, mas é um economista tecnicamente competente. Dito que o presidente fez valer a sua vontade. Como ele diz, eu sou o presidente, eu escolho quem eu quero, quem manda aqui sou eu, quem foi eleito fui eu. Agora, eu concordo que o IBGE é uma autarquia federal antiga, que tem mais de 4 décadas, tem 11 mil funcionários, entre funcionários efetivos e funcionários temporários. Não acredito que esse peso ideológico vai levar ao falseamento de informações, até porque isso configura crime e ato de improbidade administrativa. E ninguém vai praticar esse tipo de ação, ainda que seja por ideologia ou por finalidade política. Então, eu acho sim, é um nome que está em descompasso com uma visão mais moderna
da economia e de gestão, mas não vejo nenhum risco de falseamento de dados. E se houver, ele vai pagar por isso. Não acredito que ele vai fazer uma economia experiente, duvido que ele se deixe influenciar por isso. Jornal da Manhã, são 8